Oi, eu sou a Lina e sejam bem-vindos. Aprender um novo idioma pode ser um desafio muito grande, mas com as estratégias e os segredos certos você pode chegar à fluência mais rápido do que imagina. E é por isso que eu tô aqui hoje para te falar os segredos para aprender qualquer língua. Depois de quase um ano sem vídeo, eu tô de volta, minha vida tava uma loucura, mas agora estou aqui para ficar e já vamos para o primeiro segredo. Para aprender qualquer língua, a primeira coisa que você tem que sempre fazer é pesquisar a fonética das letras daquela língua nova. Sabendo o som das letras, vai ficar mais fácil para você compreender o que está sendo dito por um falante nativo. E principalmente se você fizer isso bem no início dos seus estudos, você já vai ter adiantado um passo nos seus estudos para aprender qualquer língua. Além disso, saber a fonética vai te ensinar a pronunciar as palavras de uma forma certa. E é claro que se você quer falar uma língua, você tem que ser entendido. Então, procurar a fonética das palavras é o ponto principal, é o primeiro passo assim para você realmente aprender uma língua e aprender bem. Porque começando com essa base forte, os seus estudos vão fluir de uma forma muito mais rápida. Para ter acesso da fonética de uma língua, você pode simplesmente pesquisar no Google. Dicionário fonético inglês, dicionário fonético italiano, dicionário fonético alemão ou qualquer que seja a língua que você queira aprender. E com isso você consegue tanto encontrar dicionários que te mostram palavras completas, quanto tabelinhas de realmente a fonética das palavras daquela língua. Um dicionário que eu descobri recentemente que eu recomendo é um chamado Forvo, em que você coloca a palavra de qualquer língua que você esteja aprendendo e eles vão te dar o som de como pronunciar aquela palavra. Então você vai simplesmente repetir e aprender como pronuncia aquela palavra, óbvio. Mas, para inglês, eu tenho o meu queridinho que eu sempre falo, que é o Cambridge Dictionary. O segundo segredo para aprender qualquer língua é escutar e repetir tudo, literalmente tudo que você escutar. Esse foi o ponto-chave para eu atingir a fluência em uma língua e realmente falar bem. Repetir te ajuda muito a, primeiramente, fixar aquelas palavras na sua mente, porque de tanto repetir e de tanto ver ela em vários lugares diferentes, repetir ela toda vez que você vê, ela, obviamente, de uma forma automática, vai com o tempo estar ali fixado na sua memória. Além disso, se você quer falar uma língua, como eu disse, é importante você ser entendido. Então, ao repetir, a sua pronúncia vai ficar muito mais limpa e muito mais bonita. Então, toda vez que você estiver assistindo uma série, um filme, um vídeo no YouTube, um podcast, você pode pausar, repetir uma palavra, uma frase, uma expressão que você achou interessante e seguir. É algo que você consegue facilmente aplicar assim na sua rotina de uma forma leve, de uma forma automática, é algo que não leva nem 5 segundos. Como eu disse, isso ajuda na memorização e na prática de entonação. E como exemplo de prática, o próprio YouTube tem uma infinidade de conteúdos que podem te ajudar com essa prática. E um canal que eu gosto muito, que eu recomendo, é o Learn English with TV Series. Eles apresentam trechinhos de séries ou de entrevistas com a legenda e é maravilhoso. Eles destacam assim as palavras, as expressões daquele episódio ou daquele trecho e ele é maravilhoso para vocês aprenderem inglês de uma forma divertida, de uma forma tranquila, de uma forma gostosa mesmo, para vocês aproveitarem esse processo. O terceiro segredo para aprender qualquer língua é estudar palavras sempre num contexto, nunca de forma isolada. Isso é porque, dependendo das palavras em diferentes contextos, elas podem ter significados diferentes. Em inglês, que é a língua que eu mais domino, a gente tem o exemplo da palavra tea. Tea você sabe que é chá. Porém, se você usar a expressão, por exemplo, spill the tea, conta a fofoca, solta a fofoca. Ao aprender a palavra em diferentes contextos, você vai entender essas nuances mesmo da palavra. Além disso, aprender palavras novas dentro de uma frase ou de situações reais facilita na memorização. E eu foco muito nesse ponto de memorização porque, no fim das contas, o que é falar uma língua se não ter memorizado várias palavras e falar essas palavras que você memorizou? No português, a gente memorizou como eu falava livro, garrafa, computador, celular, caderno, tudo. Então, esse ponto de memorizar e de entender palavras no contexto é o ponto essencial para você atingir a fluência em qualquer língua. E como exemplo de prática, eu recomendo o aplicativo Anki, que te permite criar flashcards com as frases completas para você ir revisando periodicamente. Todo dia você pega ali, sei lá, 3 minutos do seu dia para revisar aquelas palavras, expressões novas e com o tempo
tempo, sendo algo constante, você vai realmente perceber uma diferença, uma melhora na sua fala, uma melhora no seu entendimento, porque você vai estar com mais palavras guardadas na sua cabeça e você vai entender tudo melhor. E é claro que eu também sempre recomendo o Quizlet, ele tem várias formas de memorizar palavras, então testem os dois e vejam qual é realmente melhor para você. O quarto segredo está relacionado a estudar um pouco todo dia. É 1000 vezes melhor você estudar 20, 30 minutos todo dia do que 1 ou 2 horas só 2 dias na semana. O aprendizado de uma língua é algo que tem que virar parte da sua rotina, é algo que tem que ser constante e que a língua tem que estar ao seu redor ali todos os dias. E isso vai de acordo com a sua rotina. Se você consegue dedicar 1 hora todos os dias, isso é maravilhoso, eu super recomendo. Mas se o que você tem é 20, 30 minutos por dia depois do trabalho, depois da escola, enfim, isso já é o suficiente. O quinto segredo é revisar todos os dias. Revisar o que você aprendeu, assim, diariamente, reforça aquela informação no seu cérebro. E com o tempo, o seu cérebro vai entender que aquela informação é importante e ele vai se lembrar dela com mais facilidade. Então, na hora de você praticar o que a gente chama de output, as habilidades de output, que são aquelas habilidades que você coloca para fora o que você aprendeu, como speaking e writing, a fala e a escrita, você vai sentir muito mais facilidade em se lembrar das expressões, das frases, das palavras. Novamente, como exemplo, utilizem o Anki ou o Quizlet para ir revisando palavras e conteúdos todos os dias. E a coisa de assim, você pega para revisar 3 a 5 minutinhos, você terminou. Então você consegue revisar enquanto você está fazendo outra coisa. Eu tô, sei lá, escovando meu dente, vai ali escovando o dente e revisando as palavras. É super rápido. O sexto segredo é aprender de uma forma leve e se você conseguir aprender se divertindo, fazendo algo que você gosta, é um ponto a mais. Obviamente é muito difícil você realmente do fundo do seu coração gostar de sentar e estudar. Então faça do processo de aprender uma língua algo que é prazeroso para você e não estressante. Você não tem que pegar aquele seu 30 minutos do dia para estudar e pensar, nossa, tenho que estudar inglês agora, tenho que estudar italiano agora. Não, você tem que pensar, nossa, tenho que estudar inglês agora, vamos lá, hoje eu vou estudar de uma forma legal. Tava esperando a semana inteira para estudar com música, por exemplo. Eu gosto muito de estudar com letras de música. É realmente algo assim. É claro que se você estiver focando em, por exemplo, aprender muito a gramática, não tem o que você fazer. Você vai ter que sentar ali e realmente estudar e aprender e dedicar esse tempo. E aprender se divertindo de uma forma leve envolve muito utilizar as técnicas certas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é assim um dos meus vídeos favoritos, onde eu te ensino passo por passo cada detalhezinho de como estudar utilizando séries. No vídeo eu dou o exemplo do inglês, mas é uma técnica, é um passo a passo que você pode aplicar com qualquer língua. Lá eu também mostro todos os aplicativos e sites que você pode utilizar, então tá assim, tudo mastigadinho para vocês, é só realmente colocar em prática. O próximo segredo está relacionado a fazer o multitasking com a língua. O que é multitasking? É basicamente você realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Ou seja, você pode colocar um podcast na língua que você está aprendendo, enquanto você lava uma louça, tira um pó, enquanto você, sei lá, sai para caminhar. Essas atividades que são mais automáticas, que a gente não tem que focar muito para fazer, a gente simplesmente faz. Exemplos de podcast que eu gosto muito, e no caso eu vou dar exemplo aqui de podcasts em inglês, mas podcast tem de todos os tipos, em todas as línguas, de todos os formatos, é só vocês realmente procurarem que vocês vão achar. Os que eu recomendo para inglês é o BBC Radio, eles têm vários vídeos curtinhos e tem vídeos longos também, e falam de diversos assuntos, que agregam tanto para o seu conhecimento da língua, para você aprender novas palavras, novas frases, mas também conhecimentos assim gerais sobre a vida, sobre coisas extremamente interessantes. Eu também sou a maior defensora assim dos TED Talks, no próprio Spotify tem vários TED Talks de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, então é realmente entrar lá e ver e encontrar o que você realmente gosta. E se você está aprendendo italiano, tem um podcast em italiano que eu adoro, que assim, eu já assisti vários episódios e parece que nunca acaba, porque tem muitos episódios, tem mais de 200 episódios, que se chama Simple Italian Podcast. E é literalmente simple, é literalmente simples, porque o moço que faz o podcast, o Simone, ele conta de várias experiências que ele teve na vida, mas ele também fala de vários tópicos assim, aleatórios mesmo, para interessar diversos públicos. E ele fala de uma forma bem pausada, ele explica algumas palavras ou expressões que as pessoas possam não entender ou possam ser muito específicas daquela área em que ele vive. Então é bem interessante, eu super recomendo.
E o último segredo para aprender qualquer língua é usar o mesmo conteúdo mais de uma vez. Sim, usar o mesmo conteúdo mais de uma vez. Isso vai te ajudar a, é claro, fixar as palavras, as expressões, até as regras gramaticais, dependendo do conteúdo que você está usando. Porque assim, quando eu encontro um conteúdo que eu gosto muito, o conteúdo simplesmente nunca vai acabar, porque eu vou ficar reutilizando ele, reutilizando, até assim eu não aguentar mais. Mas é claro que para não ficar cansativo, não é como se você fosse utilizar o mesmo conteúdo todos os dias da semana até você saber aquele conteúdo de cabo a rabo, o conteúdo inteiro. Não, você pode utilizar o conteúdo hoje e daqui, sei lá, um mês você ir e voltar e utilizar aquele conteúdo de novo. Isso é muito bom para você perceber o quanto você evoluiu, isso vai te dar assim muita inspiração para continuar e esse gás mesmo para continuar, mas porque quando você for utilizar ele de novo, você não vai lembrar de muitas palavras que estão lá, de muitas expressões, e você vai conseguir prestar atenção em alguns detalhes que você não prestou atenção a primeira vez que você estudou. Então, recapitulando, os segredos para aprender qualquer língua, anota aí. Focar na fonética, a primeira coisa que você tem que fazer, escutar e repetir, estudar palavras em um contexto, revisar diariamente, aprender se divertindo, fazer multitasking com a língua e repetir os conteúdos. Se você gostou dessas dicas, desses segredos, não se esqueça de, é claro, deixar o like para que eu continue aqui com mais dicas e com mais vídeos para realmente auxiliar vocês nesse novo ano para aprender inglês ou qualquer que seja a língua que vocês estejam aprendendo. Se inscreva para realmente entender que isso aqui está funcionando. E é isso, até a próxima. Tchau!